Olá, boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Amém? Trazendo aqui uma palavra de edificação para o coração dos irmãos. Encontra-se lá no livro de Êxodo 17, 8, do 8 até o 15. E diz assim a Sagrada Escritura: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejou contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para o memorial num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, chamou o nome: O Senhor é a minha bandeira. Aleluia, glória a Deus. Qual é a palavra? Aonde está o manto, o mistério desta palavra? Amada igreja, muitas das vezes, amado, nós nos encontramos com uma luta tão grande, uma peleja tão grande, uma afronta tão grande, que como aqui, igual as mãos de Moisés, estava pesada, muitas das vezes é a nossa luta, pesada. Aonde muitas das vezes a gente precisa de alguém para nos escorar, para que a gente possa ficar de pé. Porque grande é a luta. Mas a gente vê também na palavra do Senhor, que quando Moisés levantava as mãos para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, ele prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Amados, o que eu quero dizer para os irmãos essa noite? Que quando nós levantamos as nossas mãos, erguemos os nossos olhos, Salmo 121, da onde nos vem o socorro, nós vencemos, nós prevalecemos. Agora, quando a gente abaixa a guarda, a gente para de buscar, para de orar, o nosso adversário ele prevalece. Amados, quando a gente nos coloca debaixo das mãos do Senhor, estendemos as nossas mãos para Ele, a gente revela para Ele que nós somos dependentes dEle. Nós dependemos do Senhor em tudo. Dependemos do Senhor nas nossas adversidades no lar, no trabalho, aonde for, aonde tiver a luta, a peleja, a enfermidade, a porta fechada, a desavença, a desobediência de um filho, ou seja o que for, aonde estiver a luta, o nosso socorro vem do Todo-Poderoso. A palavra de Deus lá em João 15:5 vai dizer o quê? Sem mim nada podereis fazer. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem o Senhor a gente não pode nada, querido. Não podemos tentar fazer nada com as nossas mãos, da nossa forma, sem pedir intercessão ao Pai, sem pedir a Deus para nos guiar. Só Ele pode guiar a gente ao caminho da vitória, para que a gente possa levantar a bandeira da vitória e dar glória a Deus e vencer as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas pelejas. Tem que ser debaixo da graça do Todo-Poderoso. Nós temos que entender e reconhecer que eu e você não podemos fazer nada sem o Senhor. Sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nada podemos fazer.
A gente não abre porta, a gente não dá conta dos filhos, do casamento, a gente não dá conta do trabalho, a gente não dá conta da saúde, a gente não dá conta de nada, querido. Se a gente não tiver ligado no trono da graça, se a gente não tiver olhando para os céus e não tiver com as nossas mãos estendidas, clamando a misericórdia de Deus. Quando nós estendemos as nossas mãos e clamamos o Senhor, mostramos para Ele o tamanho da nossa fé nele, mostramos para Ele que somos dependentes dele, mostramos para Ele que sem Ele a gente não pode nada e reconhecemos que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode nos guiar ao caminho da vitória, só Ele pode nos guiar ao caminho certo, só Ele pode abrir porta onde não tem, só Ele pode curar a enfermidade que muitas das vezes o médico, o homem não pode. Só o Senhor, amada igreja. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, que aqui a luta de Moisés contra, Moisés não, a Israel toda, contra Amaleque, era uma luta grande, era uma luta muito grande, aonde fios de espada ali conduzia, onde a espada prevalecia, era sangue, era tortura, era luta, era dor. Aquele povo ali podia ter se sentido amedrontado ao entrar naquela peleja. Hoje talvez você se encontra amedrontado, tamanha luta de adversidade que você está vivendo. Talvez hoje você se encontre abatido, porque você se encontra sem força. Mas eu quero te dizer uma coisa. Levanta a mão